Então, meus queridos, hoje vamos falar de alguém que foi uma bênção, Abraão. Aliás, o tema deste mês é uma igreja que cresce, tema do ano, uma igreja em crescimento, o tema deste mês é uma igreja que cresce, é abençoadora. E ao longo deste mês, nós vamos estar a meditar sobre isto, o facto de Deus nos usar a nós como bênção e orar pelas pessoas é ser bênção também na vida delas. Então hoje vamos olhar um pouquinho para a história de Abraão e vamos ver como ele foi uma bênção. Mas vamos orar ao Senhor Deus para que possamos ler a passagem bíblica de Gênesis 12, 1 a 3. Senhor Deus, quero-te pedir, Senhor, agora que tu nos abençoes com o teu Santo Espírito, com o discernimento do teu Santo Espírito, que tu nos fales, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a presença do teu Santo Espírito, Senhor, queremos que a tua palavra invada a nossa vida, o nosso coração e nos abençoe, nos corrija, se for caso disso, mas que nos transforme para sermos mais parecidos contigo. Senhor Deus, usa-nos para a tua honra e glória. É isso que nós te pedimos em Jesus Cristo. Amém. Então, esta passagem os irmãos conhecem muito bem. Os irmãos poderão abrir já em Gênesis, a partir do versículo 12. Nós daqui a pouco vamos ver outras passagens, por isso marquem já a partir do versículo 12, porque iremos acompanhar alguns momentos da vida de Abraão, quem Deus transformou para Abraão. E já lá chegaremos. Diz assim então a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, ou seja, da sua família, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gostava que os irmãos olhassem especificamente para o versículo 2, e a parte final do versículo 2 diz: se tu uma bênção. Então Deus ordenou para que Abraão fosse uma bênção. Não só que ele recebesse a bênção, mas Deus ordenou-lhe que ele fosse uma bênção. Então, nós hoje vamos chamar Abraão e possivelmente Abraão. Abraão significa pai, mas a partir do capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de nações. Então, de pai, ele passou a ser chamado pai de nações, porque ele foi uma bênção, de facto, para todas as famílias da terra. Então, os irmãos conhecem bem a personagem. E Abraão foi uma bênção na história da Bíblia, digamos assim, de capa a capa. Abraão foi importante na história da redenção. E a história da redenção vai desde a criação, de Gênesis, à nova criação em Apocalipse. E Abraão, a quem Deus transformou para Abraão, foi uma bênção, ou seja, ele é uma das figuras que marca a história. Ele foi usado por Deus para abençoar pessoas ao longo de muitas e muitas gerações. Ele teve um impacto eterno. A sua vida teve um impacto eterno. Por meio de Abraão veio a surgir um povo, Israel, pelo qual Jesus se revelou e decidiu enviar o seu Filho, Jesus Cristo, que se tornou Senhor e Salvador de todo aquele que crê. E é sob o seu nome que nós somos salvos.
Então, foi pela descendência de Abraão que Jesus veio e pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Então, Abraão foi, de facto, bênção para as famílias da terra. Mas Abraão também foi bênção nos dias em que viveu, no seu dia a dia. Se lermos a vida de Abraão, vamos ver que ele não teve uma vida fácil. Ele teve que viajar, teve que procurar habitação por vários momentos da sua vida, teve que lutar contra inimigos, foi provado no limite da sua fé, enfrentou problemas familiares, sofreu desgostos, cometeu erros. Mas quando nós lemos a história da sua vida, nós vemos que ele procurou ser fiel ao Senhor. E a Bíblia diz coisas tremendas sobre ele. Diz que ele foi amigo de Deus. E diz que ele é o pai da fé. Então a vida do seu dia a dia teve impacto nas gerações seguintes. E hoje estamos a falar sobre ele. Estamos a ser exortados pela sua vida. Então, de facto, Abraão foi uma bênção. E eu queria falar sobre a palavra bênção. A palavra bênção é muito bonita na Bíblia. Então, nós estamos no capítulo 12, certo? Capítulo 12 de Gênesis. Mas Deus já tinha usado esta palavra bênção antes, nos 11 capítulos que estão para trás. Quando? Deus usou essa palavra na criação. Por 3 vezes. Deus usou a palavra bênção na criação. Ou seja, Deus abençoou ao 5º dia, Deus abençoou os peixes e as aves. Depois, no 6º dia, Deus abençoou os seres humanos, o homem e a mulher. E no 7º dia, Deus abençoou o sábado, ou seja, o fim da criação. Depois, entra o pecado com Adão e Eva e nós não ouvimos falar mais de bênção. Deus não decreta mais a sua bênção. Quando é que ouvimos falar de bênção novamente de Deus? Após o dilúvio, capítulo 9, versículos 1 a 13 e 9 a 17, Deus vai falar outra vez em bênção. E Deus vai abençoar Noé e vai abençoar os seus filhos neste recomeço. Então, a palavra bênção, neste contexto até ao capítulo 12, o que é que nós vemos? Vemos que a palavra bênção significa o quê? Significa fertilidade, significa vida, significa abundância, plenitude. A bênção de Deus é o usufruto de tudo o que Deus criou, da forma como Deus criou, com os propósitos que Deus planeou, para os resultados que Deus idealizou. A bênção implica um relacionamento com Deus santo, em harmonia com Deus, o Criador. A bênção de Deus é dada ao homem para começar bem. Para começar bem. A bênção de Deus é dada na criação para a criação começar bem, para ser abençoada, ser próspera. A bênção de Deus serve para que possamos viver na plenitude. Ou seja, viver com abundância debaixo do domínio de Deus, dentro da vontade de Deus. Ou seja, ninguém está na bênção de Deus em desobediência. Ninguém está na bênção de Deus fora da vontade do padrão de Deus. Às vezes, os crentes querem continuar na bênção, mas em pecado. Não pode. Na Bíblia nós não vemos isso. A bênção é dada dentro dos moldes da vontade de Deus, dos propósitos de Deus.
Depois, antes do capítulo 12 que nós lemos, a chamada de Abraão, nós temos ainda 2 capítulos. O capítulo 10 e o capítulo 11, depois do dilúvio. E o que é que nós vemos no capítulo 10 e no capítulo 11? Vemos as nações a espalharem-se pela terra, a cumprirem a ordem de Deus. Mas especificamente no capítulo 11, o que é que nós vemos? Nós vemos que aquela população pós-diluviana cansou-se de obedecer à voz de Deus e já não se quis espalhar pelas nações como era o desejo do Senhor, escolheu um sítio para viver e queriam erguer um monumento a eles próprios, à sua grandeza, à sua fama. Era erigir. Não era erigir. Exatamente. Às vezes os gagos têm algumas dificuldades. Tem que arranjar palavras substitutas. Então eles queriam construir uma torre que chegasse ao céu, que lhes desse fama, que lhes desse glória. Quer dizer, rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a vontade de Deus e queriam se instituir na terra, fora da bênção de Deus, e criar um monumento para a sua glória, para a sua honra, para a sua fama, que lhes desse um nome. É então que Deus vem novamente com juízo e os separa, confundindo-lhes as línguas. Eles são obrigados a espalharem-se pela terra e juntarem-se a quem falava a mesma língua. Então, do capítulo 3 ao capítulo 11, o que nós vemos é uma história triste. É o homem a pecar, a revoltar-se contra Deus, a sair do padrão de Deus, e vemos as consequências do pecado a chegarem a todas as nações. Então, neste clima de caos, de pecado, de desordem, Deus chama um homem e diz-lhe assim: olha, vou-te engrandecer o nome, mas não é com o monumento, é com a minha vontade. Deus chama um homem para ser bênção para as nações. E ser bênção, então, significa viver dentro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, e usar da plenitude da vida que Deus nos concede. E nós vemos que, de facto, em Abraão, o plano continuou. O objetivo de Deus nesta passagem, ao chamar, era criar o plano de salvação, de redenção do homem e de toda a criação. E como eu disse há pouco, de Abraão nasce um povo. Abraão deu à luz, salve seja, Abraão não deu à luz. Abraão gerou Isaac, Jacó. E Jacó, então, teve todos aqueles filhos e tornou-se um povo, Israel. E Deus vai buscar Israel ao Egito e estabelece uma aliança numa terra, dando-lhe uma lei, para que Israel pudesse viver uma vida de plenitude, uma vida de abundância, uma vida de bênção em Canaã. E ali em Canaã era o local onde o povo iria viver a bênção de Deus e ser bênção para as nações, porque Canaã servia de montra para o mundo. Todas as pessoas o desejo de Deus era que os povos, as nações olhassem para Israel e vissem um povo obediente, que vivia dentro da vontade de Deus e que prosperava dentro da vontade de Deus e que atraísse assim todas as outras nações. Israel foi abençoado, é verdade, mas Israel tinha uma missão, ser bênção para as nações. Sabe o que aconteceu ao longo dos anos? Nós sabemos. Eles esqueceram-se de quem eram. Esqueceram-se da missão que tinham. E acharam que eles próprios é que eram os especiais. Acharam-se superiores aos gentios, aos povos que não eram judeus. Julgaram-se superiores, mais santos, mais puros, mais dignos. Acharam que Israel era o Deus do seu próprio povo. E quando Jesus chega, quando Jesus vem,
A expectativa era que o reino de Deus viesse, que o Messias viesse, que abençoasse, que viesse com o seu reino, abençoasse Israel, colocasse Israel nos píncaros e decretasse justiça e vingança para os gentios. Este era o desejo do povo que foi chamado para abençoar. Ou seja, esqueceu-se, Israel esqueceu-se da fé do seu pai, Abraão, que foi uma bênção para as nações. E é neste contexto, Jesus apela à submissão e diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E Jesus motiva aquela gente que o ouvia a voltar à missão, a voltar à missão. E qual era a missão? Está no diapositivo seguinte. Vós sois a luz, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acender uma cadeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que entram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Muito interessante isto. Irmãos, sabem o que é que Jesus fez quando subiu aos céus? Irmãos, lembram-se? Jesus dá as últimas instruções e diante dos olhos dos seus fiéis, Jesus começa a subir até ao ponto em que as nuvens o tapam e o povo deixa de ver. Mas, irmãos, sabem o que Jesus fez enquanto subia? Vamos ver. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu enquanto os abençoava, ia-se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então Jesus, o que é que estava a fazer quando estava a subir? Estava a decretar a sua bênção sobre eles. Como Deus havia feito na criação ao Abraão. E a bênção de Deus nunca foi exclusivamente um privilégio. Foi um privilégio, mas foi uma missão. Nós agora temos o dever de começar bem. A igreja, o Israel espiritual, tinha o dever de começar bem e ser bênção para todas as nações. E esta é a responsabilidade que nós temos enquanto igreja. Por isso nós investimos tanto em missões, por isso pregamos tanto sobre missões, levantamos ofertas para missões, porque nós queremos que somos a luz do mundo, porque foi isso que Jesus nos disse, e queremos que todas as pessoas, seja aqui, seja lá fora, seja nos confins do mundo, creiam que Jesus é Deus e Jesus é Senhor. Então, de Abraão veio esta bênção que se espalhou por todas as nações. Agora, como é que um homem, no meio de um povo idólatra, se tornou uma bênção com impacto eterno? Como é que nós, igreja, como é que nós cristãos, podemos viver vidas que vão além do cotidiano das nossas influências e possamos ter vidas impactantes com resultados eternos? É possível. É possível, sempre foi. Vamos ver o segredo de Abraão? Então vamos lá. Capítulo 12, irmãos, capítulo 12, versículo 6 e 7, diz assim, depois da chamada de Deus, diz assim: atravessou Abraão a terra de Siquém até ao carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam a terra. Versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse:
darei a tua descendência a esta terra. Agora reparem, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 8. Passando dali para o monte no oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E agora? E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Vamos para o capítulo 13, versículo 18. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manré, que estão junto a Hebrom. E agora, e levantando ali um altar. Capítulo 22. Deus tinha concedido a bênção mais desejada a Abraão. Abraão tinha se tornado Abraão. Deus tinha-lhe dado um filho já na sua velhice. Depois da sua esposa perder a possibilidade humana de dar à luz. Mas Deus honrou a promessa e Abraão foi pai de Isaac. Isaac era os irmãos têm filhos, sabem o amor que têm aos filhos. Isaac era o filho, mas o filho da velhice, o filho esperado, a quem Abraão amava, por quem Abraão esperou toda a sua vida. E Deus diz-lhe, olha, Abraão, eu quero que tu levantes um altar e me consagres o teu filho. E nós conhecemos a história, não vamos estar a ler, mas o que é que Abraão fez? Imediatamente preparou as coisas, andou durante 3 dias e chegou ao sítio onde Deus queria que ele levantasse o altar. Ele levantou o altar, colocou o seu filho querido sobre o altar, iria ser morto e sacrificado para honrar o Senhor Deus. Este é o segredo da vida deste homem de Deus. Abraão faz sempre, por onde ia, levantava um altar. O altar, este altar mostra a disposição do adorador, mostra aquilo que estava no coração de Abraão. E mais importante do que tudo na vida de Abraão, era honrar o seu Deus, era obedecer ao seu Deus, era glorificar o seu Deus. Por isso o altar é símbolo nas Escrituras, é símbolo de adoração, é símbolo de consagração. O altar serve para adorar a Deus, para oferecer sacrifícios, serve para invocar o Senhor. Abraão foi chamado de amigo de Deus porque ele de facto era amigo de Deus. Ele tinha um relacionamento íntimo, de comunhão, ele vivia com Deus. O altar era símbolo dessa amizade, era símbolo dessa intimidade, era símbolo dessa procura. E por onde ele foi levantando altares, ele foi mantendo esta relação consagrada ao Senhor Deus. O altar é símbolo de uma relação verdadeira, genuína, uma relação de dependência com Deus. O altar mostrava a necessidade que Abraão tinha de obedecer e de agradecer ao Senhor o que o Senhor fazia na sua vida. Quero lhe perguntar, como está o altar, entre aspas,
da sua vida. Como está a sua consagração ao Senhor? Estaria na disposição de consagrar ao Senhor tudo, o mais precioso da sua vida? Colocaria no altar de Deus? Temos que colocar, não há outra volta, não há outra escolha. Deus ou é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada. Então, Abrão tornou-se Abraão. E esta vida submissa ao Senhor, esta vida consagrada, esta caminhada com Deus, permitia a Abraão ser bênção às nações e bênção na vida daqueles que viviam à sua volta. É na relação com Deus que nós aprendemos com Deus a ser bênção. Ninguém vai ser uma bênção se não mantiver uma relação genuína e profunda com o Senhor. Este é o segredo da vida de Abraão. Se os irmãos lerem a história, cada vez que o Senhor lhe falava, Abraão respondia de forma consagrada. Abram capítulo 17. Versículo 3. Deus fala com Abraão. E quando Abraão ouve a voz de Deus, vejam a postura dele. Versículo 3. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Era assim a relação deste homem com Deus. E quando Deus lhe dava uma orientação, o que nós vemos é que ele imediatamente a cumpria. Este é o segredo para aqueles que são bênção e querem ser bênção nas mãos de Deus. Capítulo 14, vemos um exemplo de como Abraão foi bênção na vida daqueles que viviam à sua volta. Capítulo 14, se os irmãos lerem, vão ver que mostra a postura de Abraão, mostra a sua justiça, o seu amor, o seu cuidado e também a sua ousadia, a sua coragem no Senhor. Então, no capítulo 14, antes conta sobre uma guerra, mas para nós percebermos, vamos contextualizar esta guerra. Irmãos, sabem que quando Abraão saiu de Harã, veio com o seu sobrinho Ló, quase como um filho. E por onde Abraão passou, Ló foi com Abraão. E Deus cumpriu o que disse a Abraão, porque Deus disse que o iria abençoar. E vivendo Ló com Abraão, ele foi abençoado também por Deus. Então, lendo atentamente o texto, nós vamos ver que Abraão enriqueceu muito financeiramente. Ele tinha muito gado e diz-nos a Bíblia que ele tinha ouro. Então era um homem próspero. Ló não diz que ele tinha muito gado e ouro, mas diz que ele também era rico, ou seja, ele foi enriquecendo ao ponto de os pastos não conseguirem conter os rebanhos de Abraão e os rebanhos de Ló. E os pastores deles começaram a guerrear uns com os outros. E o bom senso de Abraão chama ao seu sobrinho e diz: olha, isto já não há condições para caminharmos juntos. Antes de haver qualquer problema, o melhor é nós nos dividirmos. Por isso escolhe o lugar. Canaã ou as campinas do Jordão. Os pastos verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele tinha um rebanho grande. As campinas do Jordão eram terras com água. O que é que ele pensou? Eu vou prosperar mais nas campinas do Jordão. E não pensou duas vezes. Olha, eu escolho aquela parte.
escolhe aquela parte. E foi. E o capítulo 14 conta então as consequências dessa escolha. É porque naquele tempo havia uma federação de 4 reis que infligiam impostos pesados a 5 outros reis, dos quais fazia parte os reis de Gomorra e de Sodoma. E estes 5 reis, passado 12 anos de pagar tributo, cansaram-se de serem explorados e disseram assim: olha, nós não pagamos mais. Não pagamos mais. Às vezes também há pessoas que dizem assim: olha, eu não pago mais impostos. As finanças não têm direito de vir buscar o dinheiro. É só uma questão de tempo. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu lá. 2 anos depois, resolveram os processos jurídicos e instalou a guerra. E aqueles 4 reis poderosos vieram com toda a força. E nós, lendo o relato, vamos ver, por onde eles passaram, venceram todos. Venceram todos. Até que chegaram à batalha com aqueles 5 reis corajosos que disseram: a partir de hoje não pagamos mais nada. Só que a batalha foi tão violenta que 3 dos 5 fugiram para o monte. E Sodoma e Gomorra tentou fugir, mas tinha lama, tinha betume. E não conseguiram e foram apanhados por estas tropas. E foram pilhados, foram violentados, foram levados cativos, escravos, sobre as mãos destes opressores. Então, Ló, que estava em Sodoma, foi na comitiva de escravos. Querem ver a misericórdia de Deus? A graça de Deus? Versículo 12, capítulo 14. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então, Ló foi levado como prisioneiro. Agora, a graça e a misericórdia de Deus. Porém, houve um homem das 2 cidades, houve um homem que escapou. Um homem que escapou. E diz-nos o texto, versículo 13: porém veio um que escapara e o contou a Abraão o Heteu. Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o amorreu, o irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Então o que é que acontece? Um grande despojo de guerra. Sodoma era uma cidade próspera. As pessoas foram levadas como escravas, mas dentro daquela catástrofe há um homem que consegue fugir. Supostamente, se fosse eu, fugisse, eu ia procurar ajuda naqueles reis que estavam no monte, porque eles tinham exército. Procurava auxílio, pelo menos naqueles que tinham algumas armas para me defender. Este homem não. Este homem veio e foi ter com Abrão. Foi ter com Abrão. E contou a Abrão a desgraça que tinha acontecido. Abrão amava Ló. Amão é uma mistura de Abraão com Ló. É uma boa personagem, mas não é sobre ela que vamos estar a falar hoje. Abraão amava Ló. Amava Ló. Se nós olharmos para o capítulo 18, nós vamos ver que Abraão intercede por Sodoma, ora, pede o auxílio do Senhor para que a justiça não caia sobre Sodoma, porque lá estava o seu sobrinho Ló, lá estava a sua cunhada, as suas sobrinhas. Então ele intercede ao Senhor por elas. Então, Abraão
amava Ló. E Abrão era um homem justo. Independentemente de Sodoma e Gomorra merecerem o auxílio, aquilo que aqueles 4 reis fizeram foi uma violência, foi uma injustiça. Abrão não tinha um poderoso exército, não era um homem de guerra, não tinha um arsenal bélico, mas era uma pessoa que vivia em intimidade com Deus. E quando uma pessoa vive em intimidade com Deus, ela arrisca-se, entre aspas, a ser usada por Deus, a ser mãos de Deus na ajuda ao próximo. Então, Abraão reúne o que tem e prepara 318 homens. Aqueles seus vizinhos juntam-se a ele, mas também não devia ser muitas pessoas, porque eram acampamentos de deserto. E Abraão vai ao encontro daquele poderoso exército que venceu tudo por onde passou, com 318 homens e mais alguns que se juntaram a ele. E Deus dá-lhe a sabedoria para dividir o grupo em 2 partes e atacar o acampamento durante a noite. E o que nós vemos é que Deus deu-lhe a vitória. Versículo 14 ao 16 diz o seguinte: ouvindo Abraão, seu sobrinho que estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de novo todos os bens, e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Assim, Abraão libertou Sodoma e Gomorra e deu-lhes uma oportunidade de misericórdia. O rei de Sodoma queria que ele ficasse com o despojo, com a riqueza, que deixasse apenas as pessoas. Mas Abraão estava ali para ser bênção e não queria ser pago de nada. A única coisa que ele aceitou foi a comida que os soldados comeram. Libertou o seu sobrinho e todo aquele povo. Imagina o que será um pai de família com os seus filhos, cruzar-se com Abraão. O que é que lhe terá dito? Muito obrigado, vieste salvar a minha família. Não terá sido assim. Abraão foi bênção na vida daquelas pessoas. Esta lição, esta história, meus queridos, deixa-nos a pensar, porque ser bênção às vezes envolve risco, envolve trabalho, envolve custos. Ser bênção não é ajudar alguém quando isso não nos dá trabalho nenhum. Ser bênção não é pegar naquilo que nós temos que não nos interessa e repartir com quem precisa. Ser bênção não é dar o supérfluo, aquilo que não presta, aquilo que não nos faz falta, ou quando não temos mais nada para fazer e não nos custa absolutamente nada. Não, ser bênção envolve muitas vezes custo, envolve abdicação, envolve trabalho, envolve perda de tempo, dedicação. Foi isso que Jesus nos ensinou na parábola do bom samaritano. Ele teve que sair do seu animal e dar o seu animal e pagar os custos e ver se faltava alguma coisa e estava disposto a continuar a ajudar. Ser bênção é isso. Ser bênção neste mundo é isso, é nós estarmos atentos às necessidades dos outros e ajudar não só quando não nos custa, mas pagar o preço de Jesus Cristo e abençoar mesmo que isso nos custe alguma coisa, de tempo até financeiramente. Esta semana fui fazer uma visita, quase a terminar. Telefonaram-me durante as férias um obreiro da igreja de Miratejo, que está a trabalhar agora com a igreja do Vale da Amoreira. E o Jairo, é o nome dele, disse: olha, em que a luz de baixo há uma senhora que pediu a visita de um pastor. Ela é amiga de uma irmã lá da igreja, ela está acamada e ela quer a visita de um pastor. Eu disse-lhe: olha, Jairo, a gente está cá é para isso mesmo.
Então, quando eu voltar, estava longe, e então, quando eu voltar, nós marcamos isso. E lá fomos nós. Um dia desta semana, de manhã, lá fomos visitar a senhora. A senhora estava acamada, em condições muito fracas, muito degradantes. E ficou acamada depois de saber que tinha perdido o seu filho por overdose. E nós ouvimos a história da Dona Maria e o que fizemos foi apresentar-lhe Jesus. É aquilo que nós temos para oferecer. A esperança, o poder, a justiça, a maravilha de Jesus. E apresentámos ao Senhor. E no final, eu pedi ao Jairo para orar pela senhora. Ele orou com unção, orou derramando amor na vida daquela mulher. Quando acabámos aquele tempo, ela chorava, agradecida. E o que nós fizemos, meus queridos, foi apresentar-lhe Jesus. Foi isto que nós fizemos. Para ela foi importante, aquilo foi o dia da bênção dela. O dia de bênção dela. E nós, como filhos de Deus, como igreja de Deus, temos como missão ser bênção para as nações, ser bênção para o nosso próximo. E nós podemos fazer tantas coisas, meus queridos. Nós podemos ouvir alguém, nós partilhamos um estudo bíblico, todos os irmãos nesta sala, praticamente todos estão em condições de partilhar o Evangelho. Nós podemos socorrer alguém que precise. Nós podemos dar comida, uma cesta alimentar a quem mais necessita. Nós podemos ofertar alguma coisa a alguém. Nós podemos chamar alguém para vir comer à nossa casa. Nós podemos parar para ouvir as pessoas. Irmãos, já repararam? Todos querem falar e poucos querem ouvir. E quando aprendemos a ouvir as pessoas, às vezes é a coisa mais importante que nós fazemos. Às vezes as pessoas falam. Ainda bem que eu falei consigo. Nós não dissemos nada, mas pronto, mas ela disse e foi importante. Nós precisamos de ser bênção na vida das pessoas. Não conhece alguém que está a passar alguma necessidade? Com um filho, com um familiar. Se sabe, a sua missão e a minha é ir ao encontro dessa pessoa e abençoar, ser uma bênção. E um dia lá na eternidade, poderemos ter a bênção de olhar à nossa volta e vermos lá as Donas Marias deste mundo, em que foram tocadas por Deus, usando-nos a nós. E vai ser uma alegria. Então, a vida, nós vivemos numa sociedade muito preocupada consigo mesmo. Nós preocupamos com as nossas coisas, com as nossas dívidas, com os nossos problemas, com as nossas situações, mas paramos para olhar para a vida dos outros. Esta é a grande questão, que nós somos a igreja à luz do mundo. Eu quero desafiá-lo a escrever as suas orações. E veja se as suas orações diz respeito aos seus problemas, às suas necessidades, às suas questões, ou são orações abençoadoras na vida de outras pessoas. Compare a proporção dos pedidos que faz sobre a sua vida e o que faz sobre a vida dos outros. Mas nós fomos chamados como bênção para as nações. E temos que deixar de ser egoístas como esta sociedade o é. Porque aquilo que Deus disse a Abraão foi: "Sê uma bênção." E Deus, quando abençoou a igreja, os seus discípulos, Deus estava a contar que nós também fôssemos uma bênção. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor Deus, nós tantas vezes somos egoístas, Senhor. E tantas vezes olhamos para a bênção de sermos teus filhos e gozamos o privilégio de sermos teus filhos.
E tem acontecido, Senhor, é verdade. Que nem sempre olhamos para as necessidades daqueles que estão à nossa volta, nem sempre olhamos para a missão que Tu nos deste, de ser bênção às nações, como uma prioridade da nossa vida. E se isso tem acontecido, Senhor, nós queremos agora como igreja, como famílias, como filhos Teus, pedir-te perdão. E abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso coração, abre os nossos olhos para vermos as necessidades e sermos o Teu perfume entre aqueles que vivem à nossa volta. Ajuda-nos a ser bênção. Ajuda-nos a abençoar. Usa-nos, Senhor. Nós Te pedimos isto com o nosso coração ajoelhado, Senhor. Rogando-te que Tu nos uses na Tua obra de ser bênção para as nações. E esta é a oração que Te queremos fazer. Com o perdão de todas as vezes que não o fomos. Com o perdão dos nossos pecados. Pois em Jesus nós oramos. Amém.